Só continuando, né? A gente vai agora, já viu, né, as forças que a gente vai trabalhar aqui na mecânica, agora vamos ver como é que a gente vai escrever a dinâmica, né, de uma partícula, tá? A gente vai descrever a dinâmica da partícula, aqui do sistema de partículas, né, na mecânica clássica, tá? Na mecânica newtoniana, né, através das três leis de Newton, né? Mas eu vou descrevê-las aqui um pouco diferente do que talvez vocês estejam acostumados lá no ensino médio, né? Tá? Então vamos supor aqui, né, que a gente tem uma partícula, né, que se ela não estiver sujeita a nenhuma interação, a gente diz que essa partícula é livre, né? Ou seja, ela é uma partícula como se ela estivesse isolada no universo, tá? Mas rigorosamente falando, a gente não, né, não tem como dizer isso. Toda partícula ela sofre interação, mesmo que seja muito pequena, tá, do resto das partículas do universo, né? Então, na prática, né, a gente tem algumas partículas que são consideradas livres, né? Quer seja porque elas estão simplesmente afastadas umas das outras, né? Ou quer que as interações com as outras partículas elas se cancelam, né? E aí, nesse caso, a gente tem que o somatório das forças na partícula, né? Seria nulo, né? Tá? Então, o que que acontece, né? Se a gente tem uma partícula livre no universo, ou seja, soma todas as forças, né, nessa partícula igual a zero, ou seja, a força resultante nessa partícula igual a zero, ou se as partículas estão muito afastadas de tal forma que a gente pode desconsiderar, né, as forças oriundas das outras partículas, tá? A gente pode considerar um fato, né, que o Newton percebeu, né, e antes dele, o próprio Galileu, né, que uma partícula livre ela sempre se move com velocidade constante, ou seja, né, sem aceleração. Né? Então, ela vai sempre se mover com velocidade constante, né, ou ela vai estar parada, né, de acordo com um determinado referencial. Tá? No caso, um referencial, né, inercial. Tá? Então, uma partícula ela vai se mover com uma velocidade, né, constante, tá? Ou vai estar com velocidade de repouso, né? Essa é chamada lei da inércia ou primeira lei de Newton, tá? Isso vai acontecer, pessoal, né, sempre que você tiver um referencial inercial, né? O que é um referencial inercial? O referencial inercial é aquele em que você tem que essa lei é válida, né? Então, um referencial em que, se você tem uma partícula, né, na ausência de qualquer força, ela não vai estar acelerada, ok? Nossa, mas ficou meio confuso, né? Então, não entendendo o que é um referencial, né, inercial. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja dentro de um ônibus, né? Esse ônibus está com todas as janelas, né, com cortinas e tudo mais, tá? E aí você bota uma câmera lá, e aí vamos supor que o motorista ele acelere, né, o ônibus, tá? E aí você vai ver uma bolinha dentro do ônibus que ela vai para trás, tá? Mas aí você pode ver a câmera que não tem nenhum motivo, não tem nenhuma força ali que descreva porque essa bolinha vai para trás. Tá? Então, nesse caso, o ônibus, quando está acelerado, ele seria um referencial não inercial. Tá? Então, nesse caso, a lei da inércia ali, ela não vale nessa forma que o Newton escreveu. Tá ok? A gente vai precisar, né, vocês vão ver isso lá na disciplina de mecânica clássica, tá? A gente vai precisar de outra forma de escrever isso para referenciais não inerciais, tá? Então, para um referencial inercial, a gente tem que uma partícula livre, ela sempre se move sem aceleração, tá? Para a gente descrever melhor, né, forças e descrever a própria inércia, tá? A gente vai fazer uso de uma quantidade, né, que a gente vai introduzir essa quantidade, né, é chamada de momento linear ou de quantidade de movimento. Tá? Ela é definida como o produto, né, da massa com a velocidade, tá? Então a gente vai designar ela por P, tá? Ela não tem, né, nenhuma unidade especial, tá certo? Então, como ela é uma massa, a massa é expressa em quilos e a velocidade é expressa em metros por segundo, tá? No sistema internacional de unidades, o momento linear é expresso em quilograma vezes metro por segundo, tá? A gente tem que atentar aqui é que o momento linear ele está sempre na direção da velocidade, né? Então, ele sempre está sempre na direção da velocidade. Quanto maior a massa, maior esse momento linear, tá? Vamos considerar aqui duas partículas, tá? Que elas estão isoladas das outras partículas no universo, tá? Vamos considerar só a interação entre elas, né? Tá? Então, como resultado dessa interação, a velocidade dela varia ao longo da trajetória, tá? Vamos supor que a gente tem a partícula
A aqui, né, nessa posição A e a partícula B nessa posição B, né, a partícula A com velocidade v1 e a partícula B com velocidade v2, né, quando elas interagem, elas vão alterar as velocidades dela, além de alterar a trajetória também, tá? Então, quando a partícula se encontra aqui em A', a partícula A vai ter velocidade v1', né, e a partícula B aqui vai ter velocidade v2', né? O que acontece, né? A gente acabou de dizer que o momento linear, ele é o produto da massa com a velocidade, né? Então você tem que, se a gente for escrever o momento linear do sistema, né, da partícula 1 com a partícula 2, a partícula A com a partícula B, tá? Nesse ponto, antes delas interagirem, a gente tem que o momento linear total, né, das duas partículas vai ser o somatório do momento linear da partícula 1 e partícula 2. Tá? Então vai ser P1 mais P2, que vai ser então M1 V1 mais M2 V2. No tempo posterior T', tá? Quando as partículas se moveram lá para aquelas novas posições, A' e B', a gente tem que o momento linear agora vai ser P', né? Que vai ser P1' mais P2', né? Ou seja, se a massa não variar, tá? Vai ser M1 V1' mais M2 V2', ok? Né? E aí o que é que acontece, né? A gente vai ter que, não importa quais sejam os instantes, tá? T e T', tá? A gente vai encontrar sempre o resultado, né, de que o momento linear das duas partículas ele vai ser igual, tá? Então, P vai ser igual a P', né? Desse modo, eu tenho que M1V mais M2V vai ser igual a M1V, V1' mais M2, V2', tá? E outras palavras que a gente está querendo dizer é que a quantidade de movimento total do sistema, o momento linear total do sistema, né, composto por essas duas partículas, né, somente a interação entre essas duas partículas, permanece inalterado. Né? Esse é o princípio da conservação do momento linear, tá certo? Ele é o princípio dos mais fundamentais que a gente tem na física. Né? E vamos explicar onde é que a gente tem a crença nesse princípio, né? Tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui que a gente tenha um átomo, né, de hidrogênio que é composto, né, por um próton, né, como núcleo atômico, tá? E o elétron que fica circundando esse próton, tá? Vamos supor que que esse sistema, tá? Esse átomo de hidrogênio, né, próton mais elétron, ele esteja isolado, né? De tal forma que a gente tem que a soma da quantidade de movimento, né, do elétron e do próton é constante. Tá? Então, a gente tem que a conservação da quantidade de movimento, né, ela pode ser expressa matematicamente pela seguinte equação. Tá? O momento linear total do sistema, vai ser o somatório do momento linear individual, né, de cada partícula, ele vai ser constante. Tá? Isso implica que para um sistema isolado, né, o módulo do momento linear total, tá, da quantidade de movimento total, ela permanece inalterada, assim como também, né, a própria quantidade vetorial. Tá? Então, assim como a direção e o sentido, né, desse valor de momento linear total. E outra coisa que tem interessante, né? Digamos que a gente tenha, né, um sistema, né, de mais partículas, tá? O que vai acontecer se você alterar o momento linear de uma partícula específica, né, você tem que o momento linear, né, de todas as outras partículas se altera, tá? E o somatório desse momento linear se altera pela mesma quantidade, né, só que no sentido contrário, que o momento linear dessa partícula, né, que o momento linear dessa partícula foi alterado, ok? Vamos ver aqui como é que fica isso. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o caso, né, de duas partículas, somente para facilitar a nossa análise, né? Então, para o caso particular das duas partículas, tá? A gente tem que o momento linear, né, constante, como a gente já falou, né? No caso geral, ele é constante, né? Desde que estejam isoladas, né? Então, a gente tem que, né, P1 mais P2 vai ser igual a P1' mais P2'. O que acontece? Se eu altero o momento linear da partícula 1, né? Vamos chamar aqui de P1 menos P1', que vai ser delta P1, né? E passando o P2 para o outro lado, eu vou ter que, né, menos P2 menos P2' vai ser igual à variação no momento linear da partícula 2. Ou seja, né, a variação da quantidade de movimento de uma partícula, né, durante o intervalo de tempo é igual, né, em modo, né, mas em sentido contrário, à variação da quantidade de movimento da outra durante o mesmo intervalo de tempo. Ou seja, se eu altero o momento linear dessa partícula, essa outra
sofre uma alteração, só que no sentido contrário, de tal forma que quando, né, vamos somar, a gente tem que o momento linear total permaneça constante. Tá ok? Então, que uma partícula ganha de momento, a outra perde de momento. Tá ok? Então, vamos lá fazer um exemplo aqui, né? Vamos supor que a gente tem uma arma, né, cuja massa é 800, né, 800 gramas, tá? Uma arma bem leve, por sinal, né? Ela dispara um projétil de massa, né, 0,016 quilogramas, tá certo? Ou seja, 16 gramas, né, com velocidade de 700 metros por segundo, né? E aí vamos calcular, né, a velocidade com que a arma sofre um recuo quando ela dispara, né, esse projétil, tá? Vamos supor inicialmente, né, que a arma e o projétil eles estão em repouso, né, de tal forma que eles estão em repouso, né, a quantidade de momento, de movimento, né, total do sistema é zero, tá? Por que que é zero? Porque o momento linear, né, é a massa vezes a velocidade. Se a velocidade é zero, então o momento linear é zero, tá? No caso, as duas partículas estão paradas, a velocidade V1 é zero, a velocidade V2 é zero, o momento linear P1 é zero, o momento linear P2 é zero, somatório desses momentos também é zero, né? Então, após a explosão que projeta o projétil, tá? Ele se move para frente com quantidade de movimento que vai ser igual à massa dele vezes a velocidade dele, ou seja, M2, né, V2', né? M2 é 16 gramas, né? E V2' é 700 metros por segundo, né? Que vai dar um momento de 11,2, né, metros vezes quilograma por segundo, tá? E aí, né, como a gente tem que a quantidade de momento que o projétil ganhou tem que ser a mesma quantidade de momento que a arma perdeu, né? O que a gente acabou de ver. Então, a gente tem que a variação do momento linear, né, delta P1 vai ter que ser igual a menos a variação do momento linear delta P2, né? Ok? De tal forma, então, a gente tem que essa variação, se o projétil tinha uma variação de 11,2 metros vezes quilograma por segundo, a gente tem que a arma vai ter uma variação de menos 11,2 metros quilograma por segundo, tá? E aí, desde que a massa, né, da arma é 0,8 quilogramas, a gente tem substituindo que V1 vai ser igual, né, o momento linear dividido pela massa, né? E aí, substituindo, a gente vai encontrar que ela teve um recuo de menos 14 metros por segundo, um recuo bem alto, por sinal, né? A massa também da arma aí também é bem baixa, né? Então vamos lá. Então agora a gente pode fazer o seguinte, pode fazer uma redefinição da massa, né? Vamos supor que a gente possa considerar que a massa não varia aqui, né, no tempo, tá? Essa massa ela é imutável, né? Então eu tenho que a variação do momento linear vai ser a massa vezes a variação da velocidade da partícula, né? De tal forma ainda que eu posso relacionar, né, que a massa M1 vai ser, vezes a variação da velocidade V1, vai ser igual a menos a massa M2 vezes a variação da velocidade V2, né? E a gente pode, então, considerar aqui só os módulos, e eu posso, então, escrever M2 sobre M1 como sendo, né, o inverso da razão delta V2 sobre delta V1, tá ok? O que acontece com essa equação? Essa equação é extremamente interessante, porque vamos supor que eu não tenha uma escala de massa no universo, tá? Mas vamos supor que eu tenho duas massas, tá certo? Uma das quais eu sei que eu vou chamar de M1, tá? Ou eu posso nem saber, eu vou chamar de M1. E a massa M2 que eu quero descobrir, né, a relação dela com M1. O que é que eu faço, né? Se eu puder medir a velocidade delas antes dela interagir e depois dela interagir, ou seja, né, num determinado tempo no espaço, depois em outro tempo, né, em outro tempo posterior, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou obter essa variação da velocidade, né, tanto para a partícula 1 quanto para a partícula 2, e aí eu vou poder relacionar a razão entre as massas de acordo com a variação dessas velocidades. Por que é isso importante? Porque eu posso dizer, então, que essa massa M1 é 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes a massa M2, né? E agora, então, eu tenho uma definição operacional da massa, que depende aí somente da variação das velocidades, né? Ok? Esse resultado é extremamente importante. O que que acontece? No slide anterior,
a gente viu que a gente definiu a relação entre as massas, né, considerando duas massas no universo, tá? Mas se a gente tivesse que tratar do princípio de conservação com uma massa só, fica complicado, né? Fica complicado porque a gente não tem como relacionar uma massa, a variação do momento linear de uma com a outra, tá? E aí, por essa razão, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai determinar, né, a introdução do conceito de força aqui, né? Se a gente escrever, né, que a variação ΔP1 em relação ao tempo é igual a menos a variação ΔP2 em relação ao mesmo intervalo de tempo, o que está tudo ok, porque ΔP1 é menos ΔP2, então não tem problema, né? Só dividir aqui pelo tempo, tá? Que aí seria a variação, né, no tempo dessas quantidades. Se a gente considerar que esse intervalo de tempo ele vai a zero, a gente pode trocar, né, essa razão aqui simplesmente pela derivada, né, do momento da partícula 1 vai ser menos a derivada do momento da partícula 2 no tempo, né? Tá certo? A gente então tem que a variação, né, no tempo da partícula 1, do momento da partícula 1, vai ser igual a menos a variação no tempo, né, do momento da partícula 2, ok? E aí, a partir daqui, a gente vai, né, dar um nome de força para essa variação do momento linear no tempo, tá? Então, a gente vai chamar, né, da segunda lei de Newton aqui, que o somatório das forças atuando numa partícula vai ser igual à variação do momento linear, né, no tempo, né, dessa partícula, tá? E aí a gente tem, então, que da equação anterior, a gente pode escrever a terceira lei de Newton, né? Que dizer que a força F1 vai ser igual a menos a força F2, ou seja, a força que a partícula 1 sente, né, na interação com a partícula 2, né, vai ser igual a menos a força que a partícula 2 sente na interação com a partícula M1, ok? Essa é chamada lei da ação e reação. Né? Então, a gente pode, na verdade, escrever que as forças no universo acontecem sempre aos pares, né? E que a orientação, né, dessas forças está na linha que une, né, as duas partículas, tá certo? E elas acontecem em sentidos opostos, tá? É outra maneira de escrever também, né? E aí, por exemplo, tem um exemplo da arma aí, né, da ação e reação, né, que o recuo aí, né, dessa arma foi bem maior, né, que o rapaz aí, o moço, não segurou corretamente, né, a arma, tá? O que que acontece? Vamos fazer aqui um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo aqui em duas dimensões, tá certo? Vamos supor que a gente tem um automóvel aí de 1.000 kg, que ele sobe uma avenida com inclinação constante aí de 20 graus, tá? E aí a ideia é determinar a força que o motor deve exercer para que o carro se mova, né, com um movimento uniforme e depois com um movimento de aceleração de 0,2 metros por segundo ao quadrado, né? E aí, para cada caso, determinar também a força que a pista exerce no automóvel, né? Então vamos lá. A primeira coisa, né, é a gente fazer o desenho, né? O desenho que já está feito, né? Vamos colocar então as forças, né? Tem um carro aqui subindo a rampa, né? Então a gente tem, né, a força, né, de pressão normal, né? A força normal, né, de contato, né, dos pneus, né, com a pista, tá? Então apontando sempre na direção contrária, então apontando aqui na direção y positivo. A gente tem o peso do objeto, que eu chamei aqui de Fg, da força gravitacional, tá? A gente tem aqui a força, né, do motor, né, impulsionando o carro para cima, ok? Então seriam essas três forças que a gente, né, vai considerar, né? E aí a gente agora então vai admitir um sistema de coordenadas que seja apropriado para o problema, tá? Você podia colocar qualquer, né, qualquer sistema de coordenadas, tá? Usualmente a gente coloca dessa maneira, tá? Porque a gente já decompõe, né, a força normal na direção y, tá? E a força que está ao longo da pista do plano inclinado aqui, a gente decompõe na direção x, né? Mas você poderia usar qualquer outro sistema de coordenadas. Mas vamos usar esse aqui, né? Ok? Desse modo, a única força, né, que não está, né, na orientação dos eixos coordenados aqui é a força gravitacional, a força peso, tá? Mas a gente pode decompor ela percebendo que a inclinação θ aqui, né, é o mesmo ângulo que a força gravitacional faz com o eixo y,
né? E aí, desse modo, eu tenho que a componente, né, da força-peso na direção Y é Fg cosseno de θ e na direção X é Fg seno de θ. Feito isso, então, eu tenho agora, né, que somatório das forças vai ser igual, né, à variação no momento linear no tempo, tá? Então, aqui vamos olhar para cá, para cima um pouquinho, né, aqui no quadro, tá? Então, o somatório das forças vai ser igual à variação no momento linear no tempo, tá? A massa não varia, então isso aqui vai ser a derivada da velocidade em relação ao tempo. Derivada da velocidade em relação ao tempo é a massa vezes a aceleração, né? E aí eu tenho, então, que a força na direção x vai ser a massa vezes a aceleração na direção x e a somatória das forças na direção y vai ser a massa vezes a aceleração na direção y. Então vamos lá. Na direção x, a gente tem a força Fm positiva, tá? E a componente da força gravitacional Fg seno de θ na direção negativa, né? Então, o somatório das forças vai ser Fm menos Fg seno de θ, tá? A força gravitacional, tá? Aqui é o peso, tá? Que vale a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, substituindo aqui Fg, né, por mg, a gente vai obter que Fm menos mg seno de θ vai ser igual ao somatório das forças atuando na partícula. E vai ser igual, pela segunda lei de Newton, igual a massa vezes a aceleração na direção x. Ok? Então vamos lá, né? A gente tem agora que não tem movimento na direção y, tá certo? Então você não tem nem velocidade nem aceleração na direção y, tá? E o somatório das forças, tá? Você tem a componente Fn, tá? Desculpa, a força normal, né, na direção y, e você tem a componente da força peso na direção y negativa, tá? Que é Fg cosseno de θ, né? Como não tem aceleração nessa direção, né, o somatório das forças é igual a zero, né? O somatório das forças na direção y, então vai ser Fn menos mg cosseno de θ igual a zero, né? Implica que Fn vai ser igual a mg cosseno de θ, ou seja, né, a massa 1.000 quilogramas, né, a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado e cosseno de 20 graus, tá? Isso vai dar, né, isso vai dar, né, 9.210 newtons, tá? Então, note que essa força, né, ela independe da aceleração do carro, tá? Ela vai ser sempre esse valor para essa inclinação, né? Tá? Agora, a força do motor, ela depende da aceleração do carro, tá certo? Que é o que nós vamos ver agora, a letra A e a letra B, tá? Então, para a letra A, quando o carro se move com movimento uniforme, né, implica que ele não tem aceleração na direção x, tá? A aceleração é zero. E aí, nesse caso, a gente tem que Fm, então, vai ser mg seno de θ, né? Que para o nosso caso aqui, essa força, então, vai ser 1.000 vezes 9,8 vezes seno de 20, que vai dar 3.350 newtons, seria a força, né, que a gente precisaria imprimir no motor, tá? E quando ele se move com aceleração de 0,2 metros por segundo, a gente tem, né, que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, você vai ter que a força no motor vai ser a massa e multiplicar a aceleração mais g seno de θ, né? Que vai ser uma força agora maior de 3.550 newtons, tá? Um outro exemplo aqui, né, é um exemplo clássico, tá? Que é o exemplo da máquina de Atwood, né? Você tem uma polia, tá, de massa desprezível aqui, né? Onde você tem uma corda, né, de massa desprezível também, e essa corda ela não estica, tá? Ela é inextensível, né? E na extremidade dessas cordas que passa por essa polia, você tem duas massas, tá? Uma massa M e uma massa M', né? De tal forma que, como essas massas estão presas, né, nas extremidades da corda, elas vão fazer com que a corda ela seja tensionada por uma força de tração, que eu chamei aqui de Ft, né? Em ambos os casos, essas forças estão na direção, né, na direção vertical, tá? Ah, e aí, em cada massa, tá, a gente tem, né, o peso da massa, né, exercendo a força para baixo, tá ok? De tal forma que a gente tem o seguinte, né? Toda vez que a massa M1 descer, né, como a corda é inextensível, a massa M2 sobe, né, e vice-versa, tá? Então, toda vez que M1 subir por uma quantidade X,
M2, desculpa, M e M', se M sobe por uma quantidade X, né, a massa M' desce por uma quantidade X. Então, se M sobe com a velocidade V, M' desce com a velocidade menos V. Tá? Se M tem uma aceleração A, né, M' tem uma aceleração menos A. Tá? Então, isso implica que a aceleração A' é menos a aceleração A, tá? Então, se eu fizer aqui o somatório das forças, né, na massa M', eu vou ter, né, a força de tração para cima menos o peso para baixo, que é M', né? Então, eu vou ter o somatório das forças aqui no corpo de M', vai ter a força de tração para cima, menos o peso dela para baixo, tudo isso vai ser igual à massa M', que multiplica a aceleração à linha, né? Mas como a gente acabou de discutir que a aceleração à linha é igual a menos a aceleração A, então eu posso substituir aqui a linha por menos A, tá? E aí eu tenho uma equação semelhante para o corpo de massa M, né? Vou ter na direção Y, somatório das forças, né? Na direção Y vai dar, né? A força de tração para cima menos o peso da massa M para baixo, né? Ou seja, Ft menos mg, tudo isso vai ser igual, pela segunda lei de Newton, somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, então vai ser igual a massa vezes a aceleração do corpo, né, de massa M, né? Então, isso fica com um sistema de duas equações e duas incógnitas, né? Um sistema bem simples, tá? Né? De tal forma que a gente pode resolver ele aí por substituição, ou se você subtrair, né, a equação de cima pela equação de baixo, tá? Então, subtraindo a equação de cima pela equação de baixo, fica Ft menos M'G, né, menos Ft menos Mg, né, vai ser igual a menos M'A menos MA, né? E aí você vai ter que FT, né? Cancela com esse FT aqui, né? E aí você vai ficar que menos M'G mais Mg vai ser igual a menos M' mais MA, né? E aí você resolvendo, você vai encontrar que a aceleração vai ser M' menos M, né? Dividido por M mais M'G, né? E aí note que se as massas forem iguais, a aceleração é zero, né? Se a massa M' for maior, né, a aceleração da massa M, ela é positiva, a aceleração da massa, né, M' vai ser negativa, e vice-versa, tá? E aí, a partir daí, a gente pode, então, obter a força de tração, né, na corda, tá? Então, jogando em qualquer uma das equações, a gente tem que a força de tração, né, vai ser mg mais ma, né? Então, vai ser mg mais, né? Agora, substitui o valor da aceleração A, né? Então, vai ficar mg mais m, que multiplica m' menos m, dividido por m' mais m, que multiplica g. Ou seja, essa força de tração agora vai ser duas vezes a massa m, que multiplica a massa m', dividido pela soma das duas massas, que multiplica a aceleração da gravidade, né? Tá certo? Essa é a chamada, como eu falei, a máquina de Atwood, né? Ela é bastante usada no estudo do movimento uniformemente acelerado, porque você pode fazer o seguinte, né? Como a aceleração ela depende da diferença entre as massas, né? Se você quiser uma aceleração bem pequena, aí você coloca, né, duas massas com valores bem próximos, né? E aí você consegue estudar a aceleração desses dois corpos, né? Fica mais fácil de você medir, né? Ok? Então, vamos por exemplo 4 aqui. Vamos supor que a gente tem um corpo de massa igual a 0,8 quilos, né? Ele é colocado num plano inclinado, né? Com 30 graus de inclinação, né? E a gente quer saber qual a força, né, que deve ser aplicada ao corpo para que ele se movimente para cima e para baixo, né? Tá? Vamos supor que em ambos os casos o corpo, né, tem um movimento uniforme com aceleração de 0,10 metros por segundo ao quadrado, tá? E o coeficiente de atrito, né, cinético, tá? Com plano é 0,3, né? Então, a primeira coisa aqui é a gente considerar, né, o corpo,
né, em duas situações, tá? Subindo ou descendo, tá? Vamos considerar primeiro subindo, né, que é a letra A, tá? De tal forma que o nosso desenho, né, das forças atuando no sistema é esse, né? Você vai ter a força normal, né, na direção Y, tá? A força puxando o corpo, né, que é o que a gente quer descobrir, na direção X positiva, a força, né, peso, né, orientada para baixo, tá? Fazendo um ângulo θ, né, com a direção Y, e a força, né, de atrito cinético, né, no sentido contrário da força, né, que quer fazer o objeto deslizar, tá ok? Então, desse modo, agora a gente tem, né, que decompondo, né, as forças na direção X, a gente vai ter, né, na direção X, a força F positiva, menos a componente da força-peso, né, que é mg seno de θ, menos a componente da força de atrito cinético, que é menos Fc, tudo isso vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção X, né? Tá? Mas a gente tem, né, que, da aula passada, a gente viu que a força, né, de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. E a força normal a gente pode obter do somatório das forças na direção Y, tá? Como a gente fez no caso anterior do exemplo anterior do carro aqui, né? De tal forma que a gente vai ficar, então, substituindo os valores, a gente vai ficar que F, né, menos mg seno de θ, né, menos mi c mg cosseno de θ, né, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a força vai ser igual a massa vezes a aceleração, mais mg seno de θ, mais mi c cosseno de θ, né? E aí aplicamos os valores da questão, né, onde a massa é 0,8, né? A aceleração imposta aqui pelo problema é 0,1 metros por segundo ao quadrado, né? A aceleração da gravidade é 9,8, né? A inclinação do plano é 30 graus, né? E o coeficiente de atrito cinético é 0,3, né? Fazendo essas contas, substituindo, a gente vai encontrar, né, que essa força necessária, né, seria 6,03 newtons, né? No caso né, da aceleração C0, tá, a gente teria que essa força, né, seria 5,95 newtons, tá ok? Né, para só ele subir o plano sem a aceleração, com velocidade constante, né? E aí a gente tem agora para o corpo se movendo para baixo, o que altera, né? É a orientação da força, que agora a força F é negativa, né? E a força de atrito cinético agora ela é positiva, né? No sentido do eixo X, tá? O resto das forças continua semelhante, né? Então a gente tem que menos F menos mg seno de θ menos mi c cosseno de θ vai ser igual a menos ma, né? Ah, notando que menos ma porque o corpo agora desce, né? Tá certo? Então a aceleração ela é contrária, né, à direção de crescimento do eixo x, então negativa, tá? Então daí a gente tem que F então vai ser igual a MA menos MG seno de θ menos MC cosseno de θ. Substituindo os valores, a gente vai encontrar, né, uma força de menos 1,8 newtons, né, uma força bem menor, né? Lembrando que a outra era 5 ponto alguma coisa, tá? E no caso da aceleração C0, né, essa força seria menos 1,88 newtons, né? Tá ok? O que que acontece, né? Eu falei dessa força de atrito, mas essa força de atrito é entre dois objetos sólidos, né? Tá? Quando o corpo ele se move através de um líquido, tá? Ou de um gás, né? Com a velocidade relativa a esse fluido, né? Vai acontecer uma força, que essa força ela vai ser dependente da velocidade com que esse objeto, né, se desloca no fluido. Se essa velocidade for relativamente baixa, tá? E aí essa relação, né, de chamar de relativamente baixa vai depender do tipo de problema, tá? Vai depender do número de renas e outras coisas que vocês vão ver lá em mecânica clássica 3, né? Tá? Mas se essa força, né, desculpa, se a velocidade for baixa, você tem que essa força, chamada de força de arrasto, tá? Ela vai ser proporcional à velocidade, né, do corpo, tá? Essa força, como ela é um atrito, ela é sempre contrária ao movimento, né? Então, se a velocidade, né, está com sentido, a força está no sentido contrário, resistindo a esse movimento, tá? Cada aqui, nessa força, é uma constante que ela vai depender da forma do corpo, tá? Vai depender se o corpo é mais aerodinâmico, se é menos aerodinâmico, da área projetada na direção do movimento e assim por diante, tá? E mi aqui, tá?
é uma propriedade do fluido, tá? Chamada de viscosidade, né? Essa viscosidade, né? Essa viscosidade é uma medida do quão, é, do quão grosso é o fluido, tá certo? Qual é a dificuldade de você se movimentar dentro desse fluido, tá certo? Então, você pode considerar, por exemplo, né, uma xícara de mel e uma xícara d'água, tá? Você pegar embora o mel seja bem mais pesado que a água, tá? Mas você pode considerar, né, que você pega uma colher, você tem uma dificuldade bem grande de movimentar essa colher dentro do mel do que tem dentro da água, né? Mas a dificuldade não é por conta da densidade do mel, tá? A dificuldade é por conta justamente dessa propriedade chamada viscosidade, né? Essa viscosidade no Sistema Internacional de Unidades, ela é expressa em Newton vezes segundo por metro quadrado, né? Ou Pascal vezes segundo, tá? Ela não tem, né, uma unidade é, definida, tá ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo bem simples, tá? Que é bastante útil para a explicação de coisas no dia a dia, tá? Então, vamos supor que a gente tenha um objeto que ele se move através, né, de um fluido viscoso, tá? Sob a ação de uma força F, tá? De tal forma que essa força resultante, então, né, vai ser a força menos o, o arrasto, né, aerodinâmico, ou hidrodinâmico, né? Tá ok? Né? De tal forma que o que que acontece, né? Vai chegar um ponto, né, em que a força de arrasto, né, ela vai ser, né, o objeto vai sendo imprimido uma velocidade nele, né, devido à força, e aí vai chegar um ponto, né, que essa força de arrasto, ela vai se igualar, né, por conta que a velocidade do corpo vai aumentando, né, então ela vai se igualar, né, a essa força aplicada, tá certo? E aí, quando isso acontecer, né, se isso daqui se iguala a isso daqui, a gente vai ter que a massa vezes a aceleração vai ser zero, né? Ou seja, você vai ter que o objeto, ele não tem mais aceleração. Quando chegar nesse ponto aí, né, a gente diz que o objeto atingiu o que a gente chama de velocidade terminal, né? Essa velocidade terminal, né, a gente pode expressar aqui fazendo a aceleração igual a zero, a gente vai ter que a velocidade terminal vai ser igual à força aplicada dividido, né, por K sobre μ, né? No caso, né, dessa força C, o próprio peso do objeto, a gente tem essa velocidade terminal, então vai ser mg sobre K vezes μ, né? O que que acontece, né? Mas aquele caso lá era o caso, né, justamente da velocidade terminal. Vamos supor que no exemplo 5 que a gente tem um objeto que se move inicialmente com velocidade v0, tá, num fluido, né? E aí, supondo que a força seja proporcional à velocidade, que é aquela equação anterior, a gente quer saber como é que se dá esse movimento até chegar na velocidade terminal, né? Partindo da velocidade inicial v0, né? Então, como o caso, o movimento é retilíneo, que as duas forças estão na mesma direção, tá? A gente tem que a massa vezes a aceleração, né, vai ser igual ao somatório das forças, tá? Então, dv dt aqui é a aceleração, né? De tal forma que, usando lá os conhecimentos de cálculo de vocês, a gente vai passar a massa dividindo aqui, né? E vai escrever que a aceleração, então, vai ser menos k sobre km sobre m, tá? Que multiplica a velocidade menos f sobre km, né? Tá? Não confundir esse mi aí com o coeficiente de atrito, tá? Esse mi aí é a viscosidade, né? Então, o que que acontece? Agora, você pode passar dt para o outro lado e passar o que depende da velocidade para esse lado, né? E aí você vai ficar com a integral de dv' dividido por v' menos f sobre kmi, de v0 integrado de v0 até v, e desse lado aqui, né? Isso daqui tudo é constante, não depende do tempo, né? Então, vai ficar só com isso daqui, que é constante, que multiplica a integral, né, de dt', né, aplicado de 0 até t, né? Essa integral aqui, né, você pode fazer por substituição de variáveis, tá? Mas ela vai ser o logaritmo natural do módulo de v de v' menos f sobre km, né? Tá? Aplicado aí nos limites de integração de
V0 até V, né? Ok? E aqui vai ficar a integral de dt', que é o próprio t, né? Aplicado de 0 a t. E aí você ainda pode escrever essa equação usando as propriedades do logaritmo, né? Usando as propriedades do logaritmo de que, né, a soma dos logaritmos é o logaritmo da multiplicação e a subtração dos logaritmos é igual ao logaritmo da divisão, né? Então vai ficar o ln dessa coisa aqui, que vai ser igual a menos kmi sobre m, que multiplica t, e aí você pode elevar os dois lados à exponencial, né, à função exponencial. E aí você tem que a exponencial do ln dessa coisa aqui é a própria coisa, né? Tá certo? Exponencial do logaritmo da coisa vai ser a própria coisa. E desse lado você vai ficar com a exponencial de menos k mi sobre m, que multiplica t, né? Que é o que está aqui. Desse modo, né, você passando, né, fazendo uma determinada álgebra, né, passando isso multiplicando para o outro lado, né, e passando esse menos f sobre caminho para o outro lado também, você vai encontrar que a velocidade vai dar essa expressão aqui, e aí você vai identificar, né, f sobre caminho aqui como sendo justamente a velocidade terminal, tá ok? Essa expressão é bastante chata, né, bastante grande, tá? Mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, né? Então, note que ah, se você tem a exponencial de um número pequeno, tá? Então, a exponencial de menos alfa, aquilo é aproximadamente um menos alfa, né? E aí, né, no caso de alfa ser muito pequeno, tá? Então, se a gente fizer aqui kmi sobre t dividido por m muito pequeno, a gente tem aqui, né, fazendo essa expansão aqui da exponencial, a gente tem que a velocidade vai ser aproximadamente isso daqui, né? Que aí você vai poder escrever, né? Lembrando que kmi sobre m é a própria, né? Kmi sobre m é a própria é, desculpa, a própria velocidade terminal, tá? Então, que kmi sobre m é g sobre a velocidade terminal, né? E aí, fazendo a matemática aqui, você vai encontrar que a velocidade vai ser igual a v0 mais gt, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Se, né, os efeitos da resistência do ar forem pequenos, né, a gente tem, você retorna para a equação horária da velocidade que a gente tinha com a queda livre, né? O que faz sentido, né? Porque a Einstein mostra que nossa equação está correta, né? Já que ela retorna, né, para o caso conhecido sem resistência do ar, quando essa resistência é muito pequena, né? Tá? No caso aqui, se o corpo ele sai do repouso, tá, com velocidade inicial igual a zero, né, ele vai adquirindo velocidade ao longo do tempo, tá? A gente tem que a velocidade vai ser igual à velocidade terminal, um menos exponencial de menos k mi t sobre m, né? O que é que acontece? Esse corpo, né, ele vai adquirindo velocidade, tá? Até que chega um ponto em que ele chegou vai se aproximar muito da velocidade terminal e à medida que o tempo vai passando, né, a velocidade dele não aumenta mais, né? E aí é por essa razão que o paraquedista, né, cai com velocidade aproximadamente constante, tá? Por essa razão que as gotas de chuva, né, também saem lá né, das nuvens e chegam para a gente com velocidade, né, razoavelmente constante, né? Senão machucava bastante a gente, né? Tá ok? É isso, pessoal.